Olá, tá começando o 192º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinada nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Eu não sou um cara de apostas, apesar de eu falar, eu aposto bastante, mas eu não aposto nada. Se eu fosse apostar, eu diria que a gente deve ver novidades a respeito da WWDC nessa semana. O que você acha dessa teoria? É bem provável, já tem algumas pessoas especulando quando é que a Apple vai anunciar oficialmente a data da próxima WWDC, que assim, por mais que tenham especulações, a gente espere o convite oficial da Apple, a gente sabe que a WWDC é sempre em junho e muito geralmente na segunda semana de junho, então não tem muito mistério, a menos que forças da natureza impeçam a Apple de fazer isso, que é o que aconteceu em 2020, né? Aconteceu ali, ela teve que adiar um pouco, mas geralmente é na segunda semana de junho, então chuto ali que no dia 8, e com base nos anúncios anteriores, o pessoal já está especulando que a Apple deve anunciar na semana que vem o convite oficial, ou até mais para o meio dessa semana. Olhando aqui anteriores, eu peguei aqui as informações pra gente, ó. WWDC 2025 foi confirmada no dia 25 de março, a de 2024 foi confirmada no dia 26 de março e a de 2023 no dia 29 de março também. Então, geralmente aí, nessa semana que estamos agora, então pode ser que amanhã, quarta-feira, tenhamos aí um anúncio oficial, no mais tardar na segunda que vem, talvez no dia 30, mas está perto da Apple já anunciar a data, como que vai funcionar, se vai ser evento presencial, se vai ter, né, se é a transmissão ao vivo. Ela costuma já ir revelando alguns detalhes até para que os desenvolvedores possam se inscrever, se preparar para irem lá no Apple Park. Então, tá muito perto já, quem diria, né? Parece que esses dias a gente estava falando da WWDC anterior, já estamos chegando perto da próxima, daqui a pouco já é meio do ano, já tem iPhone novo, meu Deus, tá passando rápido. Exato. Pensa o seguinte, né? Todo o lance de Liquid Glass já faz um ano, parece que faz uns 6 meses. Tudo bem que foi lançado em setembro, mas todo mundo entendeu o que quis dizer, né? Já vai começar tudo de novo. Apple Intelligence, então, nem se fala, né? Não, isso aí esquece, zero esperança. Então, até isso aí você pensa na régua de estratégia de comunicação deles, os anúncios, evento, Nova York, não sei o que lá, semana passada, lança AirPod pra poder tirar isso da frente também, faz o povo comprar, aí anuncia a WWDC, que aí o pessoal, né, vira o cartão, aí compra passagem. Compra hotel, né? Quem mora nos Estados Unidos ou para quem a empresa manda para ir para lá. Mas nessa semana a aposta assim, deve ser amanhã, quarta-feira, justamente com base nos últimos anos. Sempre foi mais ou menos por aí, né? E nessa semana também, eu não sei o que você acha, mas eu desconfio que a gente veja o lançamento oficial de tudo OS 26.4, né? Já perdi até a conta, acho que 26.4 ou 3. Estamos É o 4, no 26.4, isso. Exato. Sai essa semana também, você acha? Altas chances de sair essa semana já. Até porque, se eu não me engano, até comentamos que a Apple lançou os AirPods Max 2 e lá nas entrelinhas diz que precisa do iOS 26.4 para usar esses novos AirPods. As vendas começam agora essa semana para começar a enviar. Ali a Apple diz no comecinho de abril, então eu chuto que na semana que vem, muito provavelmente eles devem já lançar o 26.4 agora para ficar tudo pronto. Até porque não só para os clientes, mas a galera que vai receber para review deve receber essa semana também. Então, acredito que faça sentido já ter o 26.4 liberado para todo mundo. Então, dá para esperar sim, talvez hoje, amanhã, já a atualização para todo mundo. Beleza. Você falou semana que vem, você usou o conceito da Apple de in the coming year, né? Nessa semana, na semana que vai passar a se desenrolar a partir de agora. Na semana que está Exatamente. vindo na nossa direção. A partir de hoje até algum dia. Ok, né? Aí é Mark Gurman. Mas os planos podem mudar. Enfim, vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E no episódio que o Adorno participou, abraço pro Adorno, foi um abraço, que a gente Adorno. comentou sobre a notícia de que o Sebastian DeVif estava saindo da Lux, que faz o Halide e outros apps também, para se juntar à equipe de design da Apple. E a gente falou sobre como a reação do mercado tinha sido super positiva sobre isso, todo mundo voltando para a Apple, na verdade, né? E positiva sobre isso, etc. E no último fim de semana apareceu uma notícia que a Larissa Fontes, a gente já ia comentar, claro, de qualquer jeito, porque é uma notícia relevante,
mas ela mandou o seguinte follow-up. No fim das contas, o Adorno falou, abraço para Adorno, estava certo. A ida do Sebastian De With para a Apple não era nada de extraordinário. Aquela nota publicada no site, isso lá no site da Lux, né, parecia muito mais uma tentativa de inflar a situação, talvez até suavizar alguma tensão interna, e segundo relatos, ela segue, os atritos já vinham acontecendo há bastante tempo. No próprio Reddit, um dos comentários mais votados levantou exatamente a questão. Ué, ninguém vai falar nenhuma palavra gentil pro Sebastian enquanto ele está indo embora? O contexto é o seguinte. No último fim de semana saiu no The Information uma matéria dizendo que a Apple tentou comprar a Lux e as negociações não deram certo. E junto disso, a Lux, na verdade, tinha afastado o Sebastian recentemente por uma investigação de ele ter usado grana da empresa para fazer coisas que não eram da empresa, para viagem e coisa assim, enquanto ele acusa o outro cofundador de também mau uso dos fundos da empresa. Então está rolando processo em relação a isso. Foram documentos do processo que mostraram que a Apple tentou comprar a Lux, e ela tentou comprar a Lux. Isso também é tão relevante como notícia quanto essa fofoca toda, no fim das contas, né? De que a Apple ela queria comprar a Lux para incorporar comprar o Halide, na verdade, para incorporar no iOS as funções mais avançadas de controle de câmera do Halide. Aí vem aquela notícia, lembra que você tinha saído faz um tempo sobre a Apple deve estrear no iOS 19, quando ainda chamava assim, né? As notícias eram um aplicativo muito mais avançado de câmera profissional, de câmera profissional, e acabou não vindo exatamente isso. Teve lá a parte de coisa de vídeo, né, que ela, enfim, teve uma coisa nova sobre isso, mas câmera mesmo, fotografia, não rolou. Mas esse fim de semana teve muita movimentação sobre essa notícia primeiro, né, porque foi uma coisa meio inesperada, esse lance todo da briga dos sócios e processo e mau uso de fundo, esse tipo de coisa. E em segundo lugar, essa que a Apple tentou comprar, não rolou, comprou o Sebastian só, basicamente. Ele foi trabalhar lá, mas eu acho que a gente pode esperar, a essa altura, um aplicativo de câmera mais parrudo em algum momento, as early as em algum momento, mas os planos podem mudar de acordo com fontes anônimas da empresa. E aí? Exato, essa notícia chama atenção porque são várias notícias dentro de uma só. Tem ali a contratação do Sebastian, que já havíamos comentado, que até o Adorno brincou, ele vai lá desenhar botão na Apple, ninguém sabe exatamente o que ele foi fazer lá, porque apesar dele ter ficado bem famoso agora com o Halide, ele já trabalhou na Apple muito no passado, já trabalhando lá na parte de interfaces, então não necessariamente ele estava indo para fazer coisas de câmera. Mas agora, com toda essa repercussão que veio lá do The Information, se eu não me engano, ficou mais claro que a ideia da Apple era realmente comprar o Halide. Não deu certo, eles contrataram o Sebastian e falaram, faz o Halide sem chamar de Halide aqui, né? Tinha já esse rumor mesmo que a Apple queria fazer um Pro Camera App separado para os usuários mais profissionais, que gostam ali dos controles manuais. Me empolgo com essa notícia porque eu uso muito o Halide, inclusive para falar que eu não uso o meu Camera Control, eu coloquei o Halide nele, daí quando eu quero tirar foto em RAW, aperto ele, abro o Halide, quando eu não quero, uso a câmera normal. Mas é um app que eu uso bastante, gosto lá da opçãozinha de tirar foto sem processamento, acho que fica muito melhor. Mas enfim, temos aqui muitas coisas que chamam a atenção, porque foi isso. Tudo o que foi revelado agora indica que a Apple quis comprar o Halide, o outro cofundador ali, né, que tinha o Ben Sandofsky. Isso, exato. Então, o Ben Sandofsky, né, o cofundador ali do Halide, ele aparentemente não quis que a empresa fosse vendida para a Apple. Nesse meio tempo teve essa confusão que o Sebastian está sendo acusado ali de desviar dinheiro, enfim. Então, isso até então ninguém sabia. Eu mesmo achei um pouco estranho, mas eu não fui a fundo procurar. Olhei essa thread do Reddit que realmente tem ali, né, o Sandofsky falando, até tem umas mudanças no Halide, e todo mundo começou, ninguém vai falar nada do Sebastian, né, e ele realmente não comentou nada até então. Ficou um clima meio estranho. Mas agora temos um panorama completo. E pro lado do Sebastian, para piorar a situação, o cofundador do Halide, o Sandofsky, tá processando ele, acusando não só de todas essas coisas que a gente comentou, mas também de ter vazado código-fonte do Halide para a Apple. Não sabemos até que ponto esse lado da história é real, até que ponto ele também tá falando coisas porque ele tá chateado, porque o Sebastian saiu do Halide, foi para a Apple. Vamos ter que esperar para ver como isso virou um processo. Acredito que vamos ver mais informações, mais documentos sobre esse caso.
Mas que novelão, né, Marcos? Pois é, e esse ponto, esqueci completamente, excelente ponto. Tem a acusação também de que ele levou documentos confidenciais da empresa com ele para ir lá para a Apple. Essa é uma acusação que acontece em todo caso de empresa que pega alguém que trabalha numa empresa e vai para outra. A gente sempre vê isso, geralmente não dá em nada, exceto teve um cara que saiu da Apple e foi para onde ele foi? Para Huawei. Sei lá, alguma empresa chinesa, alguma fabricante chinesa, e ele trabalhava no Apple Watch. E a Apple tá processando esse Ah! cara porque tem as comunicações dele. Oh, eu tenho vários documentos aqui, eu consigo levar comigo, vai ser bom, né? O que vocês querem que eu pegue daqui? Tipo, tá aí e-mail, o que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus. Esse é um caso à parte. Ele assim, acabei de fazer reuniões aqui, peguei um monte de coisa que dá pra levar comigo. Eu falei, Jesus, cara, pelo amor de Deus. Esse é um caso à parte. Mas geralmente tem esses processos. Acabou de ter um processo que a justiça dispensou, esqueci o nome, né, extinguiu, que o Elon Musk tinha aberto contra um cara que saiu de lá e foi para a OpenAI. Sempre tem a acusação de que a pessoa está levando documento confidencial e geralmente não dá em nada. Vamos ver como é que vai ser esse caso, né? A gente não sabe de nada a não ser o que está sendo reportado, né? Na matéria do The Information também falou que ele levou com ele o Apple Design Award que a empresa ganhou. Isso eu me diverti também, imagina o cara, não, isso aqui é meu, eu vou levar comigo, o Apple Design Award aqui. Então ele levou com ele também. Se ele levou, claro, documentos da empresa, é uma coisa séria, mas geralmente a empresa, essas contratações são para levar o que está na cabeça, né? No cérebro da pessoa ali, né? Ela tem um conhecimento todo do negócio e está levando consigo, e claro que ela vai usar, é assim que a vida funciona, né? Qualquer um que sai do emprego e vai para o outro, leva consigo essa experiência que teve no primeiro emprego, né? Mas é uma decepção que isso esteja acontecendo, né? Porque nenhuma empresa parece que o tempo estraga todas elas, né? Não sobrevive a ter briga e polêmica e treta de cofundador. E sempre tem um pedacinho meio incômodo e feio nessas coisas que surgem vez por outra, em processo ainda por cima, né? Sendo o processo, vai ter muita coisa que vai virar público nesse processo tudo de discovery, que é quando os documentos são enviados para defesa e não é ataque, para acusação, e a gente fica sabendo no meio do caminho, né? Vamos ver o que vai rolar. A Apple, claro, não se manifestou sobre isso, não vai se manifestar sobre isso. Tudo que ela tiver a dizer, ela vai dizer nos tribunais. A hora que esses documentos foram feitos públicos, a gente descobre o que ela vai, qual que é sei lá, a posição dela em meio a isso tudo. Mas tá aí, para quem desconfiava que tinha algo mais profundo nessa saída do Sebastian Dave e na ida dele para Apple, tava certa. Não foi uma simples contratação, teve mais problemas no meio do caminho. A boa notícia em meio a isso tudo é que quem usa o app de fotos pode esperar um app reformulado em algum momento, como já está na wishlist aí de muita gente. E uma outra aquisição que virou notícia nessa semana, e eu estou colocando isso como follow-up porque entra até na parte de pacote criativo da Apple, né? Ela comprou, eu não conhecia, para ser muito sincero, tá? A Motion VFX, que ela desenvolve aqueles plugins, pacotes de plugins que são muito famosos aparentemente para quem usa o Final Cut Pro. Então, lá no site da Motion VFX, brotou lá na terça-feira, sei lá que dia que foi. Estamos a partir de agora, né, nos juntando a Apple para continuar a dar mais poder criativo para editor, para a galera poder fazer seu melhor trabalho, etc. Quem usa o Final Cut Pro falou, nossa, tá, faz sentido, né? Porque afinal é um plugin tão usado, de terceiro, tão usado assim, que faz sentido agora fazer meio parte de uma coisa de primeira. E a Apple seguindo aquilo que a gente comentou aqui, né? Indo mais rápido para virar a Adobe no nível que a maior parte das pessoas precisam, do que a Adobe está fazendo isso, que o lance dela agora é assinaturas muito mais caras, com muito mais poder de fogo, e as pessoas precisam de 20% disso, né? Então é a Apple concorrendo com a Adobe com o pacote criativo. É a Apple aproveitando um vácuo que a Adobe deixou no mercado para ter um pacote criativo que cabe no bolso e nas necessidades de todo mundo, porque para quem assina o pacote completo da Adobe, é tipo assinar TV a cabo, né? Você está tendo acesso a 1 bilhão de coisas usando 1/3 disso, mas pagando por tudo. Porque assinar isolado ia ser caro do mesmo jeito. Então, é complementando e mostrando que ela vai seguir em frente com esse lance de transformar ali o Creative Studio numa coisa mais parrudona mesmo, mas ainda assim adaptada para cada tipo de uso criativo, não sei, de uso profissional criativo. Essa aquisição da Motion VFX, que é realmente bem conhecida entre vários criadores de conteúdo que utilizam o Final Cut, eles têm uma série de plugins para fazer efeitos, filtros, tracking,
várias coisas ali que o Final Cut não tem por padrão. Esses plugins da Motion VFX acabam adicionando funções ao Final Cut, como se fosse uma loja de extensões, tem várias coisas dentro dele. Chamou a atenção porque o Final Cut andava meio esquecido. A Apple até atualizou agora com o Creator Studio, mas eu vejo muitos criadores falando, pô, faz tempo que a Apple não coloca nada tão significativo no Final Cut, não tem novidades mais tão frequentes quanto tinha antigamente. Então, primeiro, isso vem como um sinal de que a Apple está interessada em continuar mantendo o Final Cut, trazer novidades. Também fico curioso como que vai ser o modelo de negócios, porque hoje o Motion VFX é uma coisa que você compra à parte, então não sei se de repente a Apple vai fazer com que isso seja um benefício para quem assina o Creator Studio versus quem comprou a versão separada do Final Cut Pro, ou se além do que da assinatura que você já tem que pagar hoje, vai ter uma assinatura extra. Isso a Apple não revelou, né? Ela só, né, aquele discurso clássico de que comprou uma empresa, mas não tem detalhes do que eles vão fazer com isso, se vai extinguir a marca, se vai integrar a marca, porque inclusive o Motion VFX eles fazem plugins para outros editores, né? Eu vi uma galera mesmo que usa, né, Motion VFX com Premiere, o pessoal estava, pô, e agora? O que vai acontecer? Adivinha. Provavelmente vai acontecer, adivinha, né? Vai acontecer que você não vai ter mais acesso, né? Basicamente isso, o negócio vai ficar exclusivo para Final Cut agora. De qualquer forma, muito legal, muito interessante ver que a Apple está investindo nisso, e dá para ver que realmente cada vez mais a ideia da Apple é tentar de alguma forma competir com a Adobe. Eu sei que a Adobe ela lidera com muita folga o segmento profissional, porque aquilo, a agência usa Adobe, né? Então se você vai num lugar que o pessoal trabalha em grupo, todo mundo ali vai estar usando Adobe, mas para os criadores individuais, parece que a Apple está bem interessada em ir atrás dessa galera e conquistar mais esse público, né? E essa aquisição só reforça isso. Tomara que ela siga fazendo isso e apertando a Adobe, porque tá desproporcional o que a Adobe faz. É tudo muito bom, mas tudo muito caro, né? Agora, um outro que é follow-up aqui, que aconteceu nessa semana, foi da briga eterna entre a Apple e a Máximo por conta do oxímetro do Apple Watch nos Estados Unidos. Tem lá o oxímetro, a Máximo processou a Apple por quebra de patente, o Apple Watch foi proibido de ser vendido nos Estados Unidos enquanto tivesse o oxímetro ativo daquele jeito, a Apple desligou, passou um tempão sem nem oferecer o recurso, voltou com um recurso que ele é feito e mostrado ali no iPhone, não no Apple Watch. Aí a justiça liberou o ITC, né, que é International Trade Commission, que apesar de chamar International Trade Commission, é só Estados Unidos. Aí liberou, aí a Máximo falou, não, pô, não, nem avisaram a gente, não pode. Aí o ITC olhou e nessa última semana ele falou assim, não, pode sim. O julgamento desse caso dentro do ITC disse que essa versão atual do oxímetro que funciona no iPhone e não no Apple Watch, o Apple Watch coleta os dados, essa vale, não fere a patente da Máximo, mas a versão original, essa sim fere a patente da Máximo e segue banida lá nos Estados Unidos. Ainda assim, o caso não está decidido, porque essas coisas nunca acabam, né? O que vai acontecer é que agora essa decisão vai ser levada para o painel inteiro do ITC, e não só para o juiz que pegou esse caso específico. Então agora o ITC vai decidir se concorda ou não com esse parecer que veio meio de lá de dentro. Então deve concordar. Então deve estar encaminhando para o final essa conversa. Não sei se chegando à decisão final a Máximo vai ter algum recurso. Provavelmente tem, porque essas coisas nunca acabam de novo. Mas nessa última semana a Apple conseguiu pelo menos ter um pouco mais de confiança de que essa solução que ela fez contorna, pelo menos, o que a Máximo estava reclamando ali da patente dela. Ela não vai ter que parar de vender relógio de novo, não vai ter que tirar o recurso que ela tirou por um tempo, aí voltou. Então isso dá mais tempo para a Apple continuar nessa briga, sem afetar muito a venda do Apple Watch, sem afetar os produtos. Se bem que eu ainda me questiono quantas pessoas deixaram de comprar Apple Watch porque não tinha oxímetro. Essa é uma dúvida que eu tenho, porque sinceramente eu duvido que ninguém realmente se importou muito com essa história. Mas é o que você bem falou, a Máximo com certeza vai recorrer mais vezes, mas de novo, isso dá mais tempo para a Apple ficar ali sem afetar diretamente o produto. Eu acho engraçado, né, que eles fizeram ali meio que essa gambiarra, porque não podia fazer no Watch, daí eles redesenharam o recurso lá nos Estados Unidos, no resto do mundo continua funcionando do jeito que sempre foi. Mas nos Estados Unidos, o Watch coleta os dados, mas ele não pode mostrar os dados. Ele termina, quando você abre lá o oxímetro, ele fala, veja o resultado no seu iPhone. Aparentemente isso, junto com provavelmente algoritmos novos por baixo dos panos,
foi o suficiente para Apple conseguir contornar essa patente da Máximo. Mas que essa briga vai longe, com certeza vai, né? Sim. É muito louco como, especialmente, eu não sei como é que é aqui, porque eu vejo os casos mais lá de fora, né? Mas eles nunca acabam mesmo, sempre tem um recurso ou outro, exceto quando eu vi, teve alguma coisa essa semana que a juíza do caso dispensou o caso e eles chamam with prejudice, que significa que não pode nem botar de novo recurso, não. Acabou, não tem chororô, né? Mas é raro. Pensa no caso da época com a Samsung, como levou, sei lá, uns 15 anos para acabar de vez, custou muito mais caro fazer o processo do que o que foi ali determinado que precisava pagar, mas é o que eu sempre falo, esses processos eles são mais de proteção da empresa do que qualquer outra coisa, porque se a Apple abre mão ou resolve pagar ali uns trocos para Máximo por conta dessa patente, pronto, né, vai sair do mato 1 bilhão de empresas com patente de outras coisas querendo também tirar um troco e danou-se, né? Por outro lado, as empresas registraram isso e não é fácil, né? Eu sei que muita gente, o Rambo sempre fala, né? Cara, patente tinha que extinguir esse negócio, só serve pra travancar tudo e etc. Mas eu entendo quem, de fato, investiu um tempão pra desenvolver alguma coisa, registrou e as pessoas faz igual e é difícil, né? A gente não vai resolver o problema de patente aqui nesse episódio, mas rolou isso aí com a Máxima, vamos ver a hora que o TC decidir de verdade no final ali o que vai acontecer, se vai ser um final mesmo ou não. E seguindo com os follow-ups aqui, o que já foi assunto e que a gente vai comentar uma coisa nova, é MacBook Neo. Nessa semana, na última semana, o Tim Cook falou que o MacBook Neo, ele não deu número, né? Porque ele nunca dá número, mas falou que o MacBook Neo bateu um recorde, basicamente, de lançamento para a Apple. Ele falou que o Mac teve a sua melhor semana de lançamento da história para clientes que compraram um Mac pela primeira vez. Ele está gostando de ver entusiasmo. Então tem vários classificadores aí, né? A Apple, na semana passada, vendeu mais Macs que ela tinha vendido na história até hoje para quem está comprando o seu primeiro Mac. Isso é, claro, por conta do MacBook Neo, porque deve ter um pouquinho ali de MacBook Pro também, até que saiu, ninguém nem lembra que saiu o MacBook Pro junto. Mas confirma, e tava até essa outra notícia de que ela tá ainda com dificuldade para conseguir dar conta da demanda, o estoque está mais curto do que geralmente fica depois de lançamento aí, então o MacBook Neo segue como um golaço, né? Pois é, o Tim Cook fez postou lá no X, né, fez um tweet basicamente, falando que foi a melhor semana de lançamento de todos os tempos do Mac, e é para first time Mac customers, ou seja, ele reforçando que foi um grande lançamento para pessoas que nunca tiveram um Mac. Então, ele não citou explicitamente o MacBook Neo, mas pelo jeito que ele falou, dá para inferir que o público estava mais interessado ali no MacBook Neo, que é o que mais repercutiu em toda a mídia. O Marcos falando do MacBook Pro agora mesmo, eu vejo até muita gente se confundindo, tipo, mas já não tinha MacBook Pro M5? Não, agora é o MacBook Pro, M5 Pro, aí reforça toda aquela confusão de nome da Apple, né? Mas o Neo, com certeza, é o grande destaque aqui, que ela também lançou o MacBook Air, que também é um MacBook que já é muito queridinho por muita gente, então, somando tudo ali, vários novos Macs juntos, vira um momento atrativo para muita gente comprar um Mac novo mesmo. Mas bem interessante ele ter falado que foi o momento ali com mais vendas para novos clientes de todos os tempos. E você vendo assim nos reviews, na internet, uma galera tá indo atrás do MacBook Neo, perguntando do MacBook Neo. Algumas pessoas, alguns amigos já vieram me perguntar, tipo, e aquele MacBook novo, vale a pena, né? Compensa? Galera que não tem Mac hoje, então tá chamando a atenção. E a Apple também segue bem agressiva nas campanhas. Eu tava vendo, alguém postou no Twitter, eu não vou lembrar agora o link, mas se eu encontrar eu mando para vocês depois, que lá no Japão tem loja já promovendo o MacBook Neo com um adesivo coloridinho atrás. Tipo, não é uma Apple Store, mas é uma revenda da Apple e tá lá assim, você compra o MacBook Neo e já ganha cartelinha de adesivo para você colar, deixar ele bonitinho. No TikTok, a comunicação da Apple tá toda voltada para adolescente, que vai ter seu primeiro computador. Então, tá bem interessante ver que o Neo, de fato, tá atraindo um novo público. Né? O público que tá tendo seu primeiro Mac, ou até tá tendo seu primeiro computador. Viralizou muito um vídeo de uma criança esses tempos, agora no lançamento do Neo, que faz videozinho de joguinho e tal, e eu vi alguns youtubers repostando, que ele comprou um MacBook Neo, ele tava super feliz falando no vídeo, é meu primeiro computador, que eu tinha um iPad, agora eu vou ter um computador. Até a criança abandonando o iPad, né? Mas tá aí, o resultado da Apple fazer um Mac super bacana
que para eles custa 500 dinheiros, então é de fato assim, um produto muito agressivo, principalmente para o mercado lá fora, né? E nessa semana, eu queria validar com você essa teoria que eu vi. Falar do Gurman de novo, ele tava meio mal-humorado nessa semana. Ele falou, todo mundo elogiando o MacBook Neo, falando, mas ninguém vai comprar. Ele é tipo iPhone mini. Todo mundo só fala dele, mas quero ver comprar mesmo. Né? Você acha que é por aí? Ou não? Assim, eu entendo o ponto dele, eu concordo, assim, em partes, não que ninguém vai comprar, que é diferente do iPhone mini. Os fãs da Apple, né, a galera, realmente, falando por mim, eu não vou comprar um MacBook Neo. Eu tenho um MacBook Pro, eu não vou comprar. E acho que esse é o caso de muita gente que gosta da Apple, já acompanha há muito tempo, já tem os produtos. Galera que já tem MacBook Air, já tem MacBook Pro em casa, essa galera não vai mesmo comprar o MacBook Neo. Alguns até vão comprar de curiosos, mas a maioria não vai trocar o que já tem por um Neo. Mas, pô, dá pra ver que tem um interesse muito grande já em cima dessa máquina. É diferente do iPhone mini que todo mundo ficava, nossa, a Apple precisa fazer um telefone pequenininho que eu vou comprar. A Apple lançou o telefone pequenininho e todo mundo, ele é pequenininho, né, tem bateria ruim. Não vou comprar não. É diferente, eu acho que é diferente. O Neo, apesar dele ser mais barato, realmente não ter um apelo para quem já tem um MacBook Pro, ele tem um apelo muito grande para quem tá vindo de um laptop Windows, para quem vai ter seu primeiro computador. Então, são cenários bem diferentes, ao meu ver. Pra mim é parecido, né, não é só porque você tá empolgado com o produto e tá feliz que ele existe, tá vendo o valor, que ele é pra você. Né? Então, de todos os jornalistas que postaram falando sobre como o MacBook Neo é incrível, nenhum vai comprar de fato pra usar no dia a dia, porque esse não é o público. Né? Mas o que a internet esquece de fazer é reconhecer o valor das coisas quando mesmo que não tenha valor pra si. Né? Então, é uma coisa, é uma porcaria. Não é uma porcaria, só não é pra você. Né? Então, o que eu vi nessa última semana foi muito... nas últimas semanas foi muito disso. Na verdade, o contrário. As pessoas, de fato, elogiando, mesmo sabendo que não é pra elas, né? Tá fazendo um trabalho da Apple por ela? Sem dúvida, né? Cada boa matéria que saiu falando do MacBook Neo, como ele é incrível pra primeira pessoa que vai comprar um Mac primeira vez, fez o trabalho da Apple pra ela. Mas também pode ser que isso seja verdade, como eu acho que é o caso. E aí justifica, né? Eu entendo o ponto dele de sim, né? Todo mundo que tá falando bem do MacBook Neo, ninguém vai comprar. Sim, não é pra essas pessoas, mas elas que são a porta de entrada pra isso, né? Então não vi ele como um similar do MacBook Neo nesse caso. Né? Mas falando de MacBook Neo, a gente até falou rapidinho disso nessa semana, tem o Little Finder Guy, que a internet adorou o Little Finder Guy, que a Apple colocou na campanha o bonequinho lá do Finder. Você me mandou agora que no Japão a Apple tem um outro personagenzinho para promover o MacBook Neo. Exatamente. Lá eles estão com essa ideia de promover ali, como eu até mencionei, uns adesivinhos, tem uns personagenzinhos que parece que eles criaram e estão distribuindo para algumas lojas, revendas. Você compra o MacBook Neo, vem cartelinha. Que isso? Você entra no TikTok lá e vê os vídeos novos que a Apple tá fazendo, a galera nos comentários fala, nossa, que bonitinho. Que assim, o TikTok é um negócio. Você pesquisa uma coisa, o algoritmo entende que você quer ver só aquilo. Agora, pra mim, aparece MacBook Neo toda hora que eu comecei a pesquisar o assunto. O que eu vi de vídeo de gente postando Neo falando, olha que legal, roda T-Sims no meu MacBook Neo. E o pessoal nos comentários, nossa, que notebook lindo pra rodar T-Sims, umas coisas assim. Então, assim, só por esses conteúdos eu já vi que a grande massa tá adorando o Mac baratinho, coloridinho, que roda o joguinho e tem adesivinho. A Apple acertou em cheio com esse negócio. Diferente de iPhone mini, que realmente eu acho que ninguém ligava, o Neo tá chegando num mercado que a Apple até então não tinha. Porque até nisso acho que nós chegamos num limite, né? O Mac ele vinha crescendo muito para cima, né? Macs mais potentes, Macs mais caros, Macs com mais coisas. E talvez a Apple sentiu que, ainda mais que agora que a gente tá no momento que as pessoas estão gastando menos dinheiro, que tá tudo muito caro, se tá difícil de crescer para cima, bora crescer para baixo. Então acho que é isso que a Apple tá tentando fazer para aumentar a base dela. E eu acho que a ideia do Neo tá dando tão certo que a Microsoft teve que fazer um anúncio nessa última semana falando que ela vai fazer uma repaginação no Windows para deixar ele mais leve, porque o que todo review apontou é que, tipo, o pessoal pegava lá o Neo, $600, e um notebook, um Windows similar de $600. E o Neo performava muito melhor, em parte, por conta das otimizações que a Apple faz no macOS. E a Microsoft fez anúncio. Óbvio que ela não citou o MacBook Neo diretamente, mas foi assim, na semana do MacBook Neo, a Microsoft fala,
Nós repensamos aqui, nós vimos que o Windows está muito pesado, né? Pô, vamos otimizar o Windows para 8 GB de RAM, para melhorar o desempenho, fazer, né, tirar umas coisas legais que a gente nunca tirou. Então, toda a indústria já está sentindo o impacto da Apple ter feito um laptop mais barato. Então, isso é bom para todo mundo, né? Se todo mundo corre atrás de também melhorar os laptops de entrada, pô, todos os clientes saem ganhando. Isso é bem legal, tá muito legal de observar essa movimentação na indústria de PCs que eu acho que a gente não tinha desde quando a Apple lançou o M1, que foi uma grande movimentação, e agora estamos vendo de novo com o MacBook New. Eu tenho pensado muito sobre aquele conceito de enshittification, que é do Cory Doctorow, que ele até escreveu um livro que eu acho que é de 2022, sobre isso, que para as empresas seguirem crescendo, elas tendem a abandonar e prejudicar os consumidores que ajudaram a empresa a crescer no ponto que fez ela ficar com destaque, porque ela tem sempre que seguir crescendo, crescendo e crescendo, e aí, né, ela evolui, eu vou colocar esse termo, o suficiente para começar a prejudicar o cliente final, cliente corporativo, os anunciantes, tudo para benefício próprio. Eu acho que o MacBook New mostra que meio que deu a volta essa dinâmica de mercado, e agora a concorrência é tão ferrenha que você começa a lançar produtos que de fato as pessoas vão gostar, vai ser de fato útil para elas. Daqui a pouco a gente vai ver alguns limites e começar a reclamar do MacBook New por X motivos? Provavelmente, né? Mas eu gosto dessa ideia de que a Apple, ela tá fazendo as duas coisas, né? Crescer para cima com coisas do tipo, sei lá, o Apple Vision Pro e o iPhone de $2.500 dobrável, mas crescer para baixo também, não é para baixo porque é ruim, mas na amplitude de preço, começar a colocar preços mais para baixo para conseguir tentar ter mais abrangência, ter um apelo para esse mercado, mas é interessante porque como a comparação com o Windows, por isso que eu pensei no lance de enshittification, é que vai forçar a Microsoft, os fabricantes de PCs, a fazerem uma coisa de fato boa, que seja mais barata, sabe? Teve lá a declaração de quem que foi, de algum CEO de fabricante de PC. Acho que foi da Asus, né? Da Asus, exatamente. Que falou, não, esse MacBook aí, cara, na boa, ele é tipo um iPad, que é meio ruim pra fazer coisa, assim, você vai ler, você vai consumir conteúdo, mas ele não é bom pra você. Eu até escrevi sobre isso, falei, cara, isso diz muito mais sobre o mindset, né? De fabricante de PC barato, né? Eu vou fazer um PC barato, por que vai servir pra nada? Versus o que de fato é a realidade do MacBook New, que todo mundo que testou, pôs a mão ali, falou, cara, funciona, né? E o CEO da Asus falou, não, isso aqui vai ser só pra ler e-mail, né? Tipo o Ballmer lá, quando falou do iPhone, né? Então, nesse caso, eu tendo a confiar em quem usou o negócio, nem não quem está olhando para o negócio com o ponto de vista de quem precisa proteger o próprio negócio, né? Mas se forçar todo mundo do mundo a ter uma porta de entrada que seja de fato melhor para o mundo de PCs, que bom! MacBook New já cumpriu seu papel, sendo ou não o próximo iPhone mini. Não concordo que vai ser também, mas deu para sacar ali qual que é para onde está apontando aqui. Bom, e quem também saiu, fez barulho, mas esse sim, talvez não esteja vendendo tanto, ou será que não, né? Sai um relatório falando sobre as vendas do iPhone Air. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando aqui mais uma vez o podcast e que quer falar com você que já quer resolver a declaração do imposto de renda desse ano quanto antes para tirar isso já da frente. A gente sempre comenta, né, que a Firmou é especializada em pequenas e médias empresas, para quem quer abrir uma empresa, regularizar a situação da empresa, desenrolar a pendência do CNPJ e coisa assim, mas ela resolve também para declaração de imposto de renda. E como ela brinca com a gente, quanto mais complicado, melhor. Então, independente de como está a sua situação, seja uma declaração facinho de resolver, seja aquela mais complicada, né, às vezes com pendência de anos anteriores, aí, informação faltando, esse tipo de coisa, entre em contato com a Firmou e explica a sua situação, que ela vai resolver para você, assim como faz todo dia aqui pra gente, não só da Gigahertz, mas para quem é ouvinte aqui também da Gigahertz. A gente estava conversando com a Firmou e eles contaram, por exemplo, do caso de uma ouvinte aqui, que deu autorização, claro, para a gente falar dessa história, que mora no exterior, precisava resolver aí uma burocracia toda de regularizar isso por aqui no Brasil, e a Firmou resolveu numa boa. Então, para você que está preocupado com a declaração do imposto de renda desse ano, quer deixar tudo isso na mão da Firmou para ela resolver para você, ao invés de você ter que ficar aí perdendo tempo com isso, entrar de documento, garante que vai dar certo, né? Faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui pra gente. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, nessa última semana saiu um relatório que veio lá da UCLA,
que é uma empresa que, dentre outras coisas, faz até o medidor de velocidade. E para medir velocidade, o que ela faz? Ela vê qual que é o seu dispositivo. E com isso ela vai coletando dados históricos ao longo de anos. Lançou o dispositivo em setembro. Agora ele está com X% de adoção, né? As pessoas estão aumentando aqui em relação aos outros, etc. Ela começa a ter esses dados e começa a comparar com os anteriores. Enfim, a Ookla falou o seguinte: o iPhone Air, ele é mais ou menos 2 vezes mais popular, foi 2 vezes comprado a mais, do que o modelo Plus, que ele substituiu basicamente na estratégia ali de comunicação na linha da Apple. Então a gente sempre comentou aqui desde o começo sobre como ele, pelo barulho que a Apple fez com ele para lançar e como ele de fato é bonito, é diferente, a gente não via isso sendo traduzido em vendas. Que no começo, até observei isso, né? A gente falou sobre isso, que a Apple promoveu, quando saíram os iPhones novos todos, a gente vê entrevista com o Tim Cook, com o Molly Anderson, falando do Air. Tipo, não, o Air é o meu iPhone, é o que uso aqui, é o meu telefone, estou usando aqui, etc. Aí a gente não viu uma reação muito grande do público sobre isso, e a Apple até parou de falar do Air, né? Mas, aparentemente, não que ele seja um fracasso, algum dos 4 iPhones tem que vender menos que os outros, mas mesmo se ele vender menos ou não, isso é indiferente, porque aparentemente ele está vendendo mais do que o modelo que ele substituiu, que no fim das contas é o que a Apple queria fazer, né? Ter uma linha inteira um pouco mais forte. Essa é basicamente a interpretação que eu tive aqui dessa notícia. Como é que você leu isso aí, esse relatório da Ookla? É algo mais nesse caminho mesmo. A linha Plus sempre foi a linha mais esquecida ali de todos os iPhones. E para Apple, se ela tem um novo modelo que tá vendendo um pouco mais, que bom para ela, né? Tá chamando mais a atenção do que o outro que ela tinha ali numa faixa de preço parecida. Se eu não me engano, o Plus custava $900, o Air custa $1.000, então $100 mais caro e tá vendendo mais que o outro. Então, eles conseguiram fazer um produto que chama mais atenção. Ainda assim, dá para ver que é um nicho, né? Se comparando ali, pelo menos com base nos dados que o pessoal lá tem da Ookla, que é com base no speed test. O modelo base ele está representando ali 7%, foi um aumento bem mínimo em relação à geração 16. Aí do Plus, que antes o 16 Plus tinha ali uma penetração de 2,9% e agora o Air tem 6,8%, então esse cresceu bastante. E aí Pro e Pro Max dominando com muita folga, o que também não é nenhuma surpresa. Só tem um asterisco nisso aí, porque eu também imagino que, como a gente está falando do speed test, eu não sei quantos usuários comuns, quantas vovós baixam o speed test para ver a velocidade da internet e isso entrar nas estatísticas da Ookla, mas são dados interessantes de ver que, pelo menos ali dentro do aplicativo deles, o número de quem usava o Plus versus quem usava o Air dobrou, né? Mesmo que ainda seja pequeno, a Apple está conseguindo vender um aparelho mais caro. Agora, falando de um modo geral do iPhone Air, eu continuo nunca tendo visto um na rua, tipo alguém usando, nunca vi. Também não. E até a comunicação da Apple, às vezes quando eu tô assistindo TV, só tem anúncio do iPhone Pro. É anúncio do 17 Pro, você vai nas lojas, nas revendas, é banner do 17 Pro. Eu nunca vi nenhuma divulgação do iPhone Air, então não sei se a Apple aceitou ali que o Air ele é um nicho, não adianta a gente tentar forçar muito, quem tem vontade compra, e vamos focar na divulgação do Pro, que é o modelo mais caro, que vende mais, que chama mais atenção. Mas é curioso ver como que o Air ele ficou meio esquecido, né? Acho que a verdade é essa, assim. Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que compraram e que depois devolveram e pegaram um Pro que não gostou da bateria, que sentiu falta da câmera, enfim. Então, vamos ver se, de repente, com um Air 2, se é que vai ter um Air 2, tem rumor que diz que vai, tem rumor que fala que a Apple pode desistir, mas se com um Air 2, com alguma melhoria, talvez a coisa chame mais atenção. Mas eu ainda tenho aquela impressão de que o Air ele foi mais um tapa-buraco até a Apple criar o dobrável do que de fato um negócio que tipo, olha aqui o iPhone fininho, comprem a nossa visão do futuro. Não sei o que você enxerga sobre esse assunto, Marcos. Sobre o universo amostral da Ookla, do speed test, eu concordo que é um público muito difuso. Você falou, não sei se entra vovozinhas aí. Eu concordo, mas é aquilo que eu falei no começo. Ano passado também entrava as vovozinhas. No retrasado também. No anterior também. Então, mesmo que esse não seja o universo perfeito de amostragem, pelo menos suponho que ele seja consistente ao longo dos anos. E isso deu uma base para comparar do mesmo jeito, né?
Então, eu olhando por aí, eu falo, tá, se eles tiverem mesmo esse jeito consistente de fazer o universo amostral deles, tanto faz se ele é perfeito ou não, você consegue comparar de um ano para o outro da mesma forma, né? E olhando, vai estar aqui na descrição o link que tem o gráfico. É interessante ver como o Air aparentemente roubou público dos iPhones Pro e Pro Max, porque os dois caíram do ano passado para esse, porque claro, né, se o Plus quase dobrou, ele tinha que pegar público de algum lugar, né? Então o modelo base aumentou as vendas, o Air aumentou as vendas, roubou o público do Pro e do Pro Max. Aí você pensaria, isso não é bom, acho que a Apple quer vender mais Pro e Pro Max. Aí eu digo, porém, o Air ele é mais caro, não é? Do que o iPhone Plus era no ano passado. Ele é mais caro. Então, ainda assim, eu posso até tentar fazer essa conta depois. E aí, se for interessante, de fato, eu publico uma matéria sobre isso. Mas o Air sendo mais caro e tendo mais gente comprando o Air, até do que talvez o modelo base, você aumenta o ticket médio universal, né? Comprar um iPhone ficou mais caro, basicamente. Então a Apple se sai melhor mesmo se o Air não esteja vendendo tanto. E rumores de que não vai ter mais produto Air, a gente tá falando que ele dobrou de vendas, assim. Ele ainda é o produto que menos vende? Mas agora empatado, pelo menos, com o iPhone de base, né? O iPhone de base, de acordo com esses dados, 7% de share, o iPhone Air, 6,8%. Como é que era no passado? iPhone base, 6% de share, iPhone Plus, 2,9%, 3%. Então, sim, se ela for mudar, vai ser para melhor ainda, porque eu acho que se eu olhasse esse relatório e falar que não, está indo bem, está dando certo, foi de propósito, não foi um acidente, nem a troca e nem o resultado, né? Então, uma linha um pouquinho mais equilibrada, no fim das contas é bom para a Apple, né? Tem mais previsibilidade até do que ficar torcendo para lançar o Plus e ver se nesse ano convence as pessoas a comprar não, porque a câmera é melhor, tem mais bateria, né? Você vê, no iPhone Air, a câmera é pior, tem menos bateria e ainda assim tá vendendo mais do que o modelo que ele substituiu. Então, acho que definiu melhor um pouquinho ali cada degrau da linha e isso é comunicação bem feita. Qualquer livro de comunicação vai te dizer que você tem que definir bem. Aparentemente funcionou quando o assunto é o Air. E seguindo com o que foi assunto nessa semana, saiu uma matéria lá, um perfil basicamente do John Turnus na Bloomberg, feito pelo Mark Gurman, e ele elencou algumas das evidências que dizem para ele que o John Turnus deve mesmo ser o substituto do Tim Cook quando o Tim Cook deixar o cargo de CEO da Apple. Nessa última semana, muita gente pisou na bola com uma entrevista que o Tim Cook deu, que fala, e aí Tim Cook, você vai se aposentar? Ele, não, a Apple é meu lugar, eu quero ficar bastante aqui. Mas ele não falou que ele não... Assim, não quer dizer que ele vá continuar como CEO, né? Todo mundo, não, Tim Cook esmaga rumores de que ele vai deixar o cargo de CEO. Você viu o que ele falou? Ele não falou nada disso. O que ele disse perfeitamente pode ser que ele pode sair hoje do cargo de CEO e passar a ser o presidente do conselho. Cabe bonitinho, a Apple é meu lugar, quero continuar aqui. Enfim, né? Aparentemente, seja lá quando que ele vá se aposentar mesmo do cargo de CEO, o John Turnus parece, já vem faz um tempo, essa história de que o John Turnus vai ser o substituto dele, e o Gurman observou, por exemplo, né, evento de lançamento do MacBook Neo. Tava lá o John Turnus, subiu naquele palquinho improvisado e meia dúzia de caixa de leite ali para poder, no telão de praça de alimentação de shopping center, para falar sobre o produto. Entrevista foi ele que deu, né. Teve lá o show da Alicia Keys na Grand Central Station, tava lá Tim Cook, mas tava John Turnus também, botaram os dois pra falar com a imprensa, ele tá, né, cada vez mais presente mesmo, e o Gurman falou, né, se você olhar para o que ele faz hoje, né, lidera engenharia de hardware, e design de produto de hardware também, administração e teste de produto, tá na parte de casa, de áudio e de engenharia de robótica, até a Apple perdeu o engenheiro essa semana para Aura, que faz aquele anel inteligente. A equipe de design também está na mão dele, então ele vem coletando cargos e com essas evidências todas aqui que o Gurman elencou, ele fez... Foi mais um resumão do que ele viu do que reportar coisas novas, mas ele disse basicamente que nada disso é coincidência ou é de propósito, apesar do próprio Gurman falar, cara, esse negócio de Tim Cook sair não é para agora, tá? Não esperem nem para esse ano. Vai acontecer, mas não é tão breve assim quanto vinham dizendo por aí. A minha visão é a mesma que a sua, Marcos. Quando o pessoal começou a repercutir essa matéria, falando, o Tim Cook disse que não vai deixar de ser CEO. Eu falei, quando que ele disse isso, né? Porque se você vai ver as entrevistas, realmente ele falando, eu amo a Apple, eu me vejo na Apple por muito tempo. Mas ele pode ficar na Apple como conselheiro, como qualquer outra coisa, como Apple Fellow, que pode crer. não seja CEO. Tanto que ele, agora perto dos 50 anos da Apple, ele tem falado muito do momento em que ele se tornou CEO, lembrando lá do Steve Jobs. Ele fala várias vezes,
que o caminho natural seria o Steve Jobs virar conselheiro da Apple, e infelizmente não deu tempo de acontecer, né? Então, eu também acho que da mesma forma o caminho natural é o Tim Cook se tornar um conselheiro da Apple quando alguém assumir o cargo de CEO. Então, ele fala que, eu me vejo na Apple por muito tempo. Ele não está respondendo se ele vai continuar sendo CEO por muito tempo. Eu também concordo com o que o Gurman fala, que não deve ser amanhã, né? A gente até... Eu acho que se não fosse toda a questão do Trump com as maluquices dele, que tem que dar o troféuzinho de ouro pra ele ficar quieto e não encher o saco, talvez ele até teria deixado já de ser CEO agora, Também. mas eu acredito que a opinião interna lá dentro é que o Tim Cook sabe lidar, deixa ele mais tempo aí, depois ele se aposenta. Então, acho que vamos lidar com o Tim Cook por mais algum tempo como CEO, mas está bem evidente que o John Turner aparece cada vez mais em público, subindo no palco, apresentando produtos, falando com a imprensa. No lançamento do livro do David Pogue, ele estava lá representando a Apple também. Então, é isso. Dá pra gente observar que a Apple vem realmente colocando o John Turnus cada vez mais em situações de lidar com o público, que é algo que um CEO precisa fazer sempre, né? Então, é bem interessante ver essa movimentação, que deixa bem claro que entre todas as opções que a Apple tem, muito provavelmente o nome dele é o mais forte mesmo. Agora ia ser muito engraçado se não fosse, né? Na hora que anunciasse se eu fosse alguém completamente diferente. Surpresa. Exato. Não seria o caso de pegar alguém cujo nome ninguém nunca ouviu falar, que o mercado ia se desesperar completamente, né? Tá fazendo certo de, seja lá quem for, e acostumando com o nome, com o rosto, com o jeito que fala. Esse acho que é o caminho mais natural, mas vai ser bem engraçado. Não, estamos trazendo o Bob Iger para ser o CEO da Apple, sabe? Agora Tony que ele saiu da Fadell. Disney. Pois é. Enfim. E nessa última semana a gente viu um desdobramento aqui no Brasil de uma treta também envolvendo a Apple, que é a treta do acesso ao NFC. A gente já vem falando sobre isso, faz o quê? 2 anos, sei lá, 1 ano, que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tinha aberto uma investigação para ver se as restrições que a Apple impõe sobre o uso do NFC no iPhone são ou não anticompetitivas, exclusividade do Apple Pay, Apple Wallet. Essencialmente, bancos, a FEBRABAN, né, que é a Federação Nacional dos Bancos, sei lá, não lembro qual que é o acrônimo certinho, mas as Neotecs e os bancões estão juntos, pelo menos aqui, para tentar forçar a Apple a abrir o NFC. Lembra, a Apple no passado falou, não tem nada na lei brasileira que proíba a gente, não é ilegal a gente cobrar para usar o que a gente desenvolveu aqui, então não sei o que vocês estão reclamando. E tem o lance do Pix por aproximação também, que já saiu faz 1 ano, e a Apple falou, mas ninguém usa. Aí digo, óbvio, você não deixa. Então, ela fala, não, o mercado brasileiro já está muito bem servido de opções para a gente ter que abrir o nosso aqui. Se você olhar, a gente tem o quê? 10% de mercado, a gente não é nem anticompetitivo, então não sei o que vocês estão reclamando. E a gente tinha falado faz umas 2, 3 semanas, sei lá, 1 mês, que a Apple tinha mandado uma carta para o CAD falando, os bancos brasileiros estão querendo pegar aqui uma carona grátis de uma coisa que a gente desenvolveu aqui, e esse não é o jeito certo de fazer as coisas, não existe isso, né? E aí, nessa última semana, o CAD, a Folha de São Paulo reportou, mandou para a Apple uma carta pedindo para a Apple explicar as informações a respeito, tanto a parte técnica e os requerimentos técnicos, quanto também a parte de financeira, como é que funciona o processo de decisão e como funciona de fato ali, lance de taxas, etc., os contratos que ela tem assinado, porque para usar o Apple Pay aqui, ela tem até uma parceria com uma empresa daqui que viabiliza um pouco disso. É toda uma confusão de bastidor aí. E a Apple tem até o fim do mês aí para responder, né? E aí, Felipe? Essa também é outra novela que a gente vai ver por muito tempo. E quando o assunto é Apple e essas agências regulatórias, a Apple sempre entrega tudo a migalhas. Porque antes a reclamação era que o NFC do iPhone era fechado. E aí ela criou aquela API que os desenvolvedores podem usar o NFC em algumas regiões, o Brasil faz parte, inclusive, e aí ela responde, tá, mas se quiser usar, tem a API. Mas a API é paga, daí é problema de vocês, né? A Apple basicamente é assim, né? Então cada um se vire. Mas é sempre assim, migalha, tem a API, mas agora ela é paga. Daí agora o CAD tá batendo mais em cima do Pix por aproximação, que o argumento da Apple é justamente esse. Pô, né, tem a API, é só pagar e pode usar. E o CAD fala, não, mas a alegação ali dos bancos é que o Pix é uma tecnologia sem taxa alguma. Então, seria meio contraditório ter que o desenvolvedor, né, o banco, ter que pagar para habilitar o Pix por aproximação na plataforma da Apple, sendo que o Pix não tem taxa.
Enfim, uma grande confusão que eu acho que no fim das contas o CAD vai acabar ali chegando numa determinação que vai mandar a Apple a implementar esse negócio, assim como já mandou a Apple habilitar o sideloading no Brasil e até agora nem sinal. Eu achei que já veríamos, porque o prazo, se eu não me engano, era até final de março, abril. Tá chegando perto, o 26.4 já tá em RC e não tem nada disso. Não sei se talvez no 26.5, mas a Apple vai enrolando como dá, os agentes reguladores ficam em cima. Eventualmente, acho sim que a Apple vai perder essa, mas que ela também vai ficar enrolando, vai ficar entregando a conta gotas, como ela tem feito até agora. E esse argumento que você citou é engraçadíssimo, justamente de, mas a gente viu aqui, ninguém usa esse negócio. Pô, mas também não tem, né? Como é que você quer que use algo que você não deixa ter? É contraditório. Então, é a Apple sendo a Apple. Mas, de novo, no fim das contas, eu acho que é uma batalha perdida que eles só estão enrolando para ver até onde dá para levar. Mas vai chegar uma hora que vão bater o martelo e falar, Apple, não tem mais jeito, vocês têm que liberar o Pix para aproximação, e aí ela vai ter que dar um jeito de fazer isso. Mas até lá, ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é enrolar. É aquela brincadeira, né, de, se não tiver bug, não tiver relatório, não tem bug. não é bem assim, né? Enfim, e seguindo com o que virou notícia nessa última semana, lá na App Store tem aplicativos que estão aparecendo que são do tal do lance de vibe coding, que é você pedir, você bota um prompt lá, fala com a IA, ela cria para você o aplicativo e você usa, se funcionar beleza, senão você pede para mexer de novo. Isso tem evoluído ao longo dos últimos meses, né? E alguns apps começaram a ficar famosos e saiu uma notícia de que a Apple estava impedindo que alguns desses apps liberassem um update na App Store, a menos que eles mudassem como eles funcionam. E aí virou, a Apple está bloqueando apps de vibe coding. Não é exatamente isso, né? O que a Apple diz é o seguinte, olha para as regras. Aplicativos têm que ser autocontidos dentro ali do bundle deles. Eles não podem nem ler nem escrever dados fora do quadradinho deles ali. Eles não podem baixar, não podem instalar, executar código. Importante executar código que faz com que o próprio app mude, né? E depois que isso virou uma polêmica toda, a Apple até falou o seguinte, código interpretado, que eu vou tentar explicar aqui, depois o Rambo me corrige. Mas, por exemplo, você escreveu ou desenvolveu o aplicativo, né? Lá no Xcode, ele empacota esse app e você roda, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, dentro desse app, você escreve ali um códigozinho HTML e ele mostra para você o resultado. Ele está interpretando esse código, não faz parte do aplicativo mesmo, né? Mas a Apple falou, código interpretado ele pode ser baixado para o aplicativo, mas só se esse código não mudar o jeito principal que o aplicativo funciona, não trouxer mais funcionalidades, mudar a forma como ele se comporta, não trazer isso sem consistente, porque aí sim isso não está dentro ali da App Store. Isso bate apps de web code, porque alguns desses apps fazem o seguinte, você baixa o app, fala assim, escuta, cria para mim um app de calculadora. Aí você acessa a calculadora dentro desse app. A Apple está falando, não, você está mudando o aplicativo. Você baixou para fazer um aplicativo de programação, agora é calculadora. Você não pode fazer isso. A calculadora é um exemplo que é super inofensivo. Agora vamos pensar em aplicativos que possam contornar alguma restrição da App Store, né? Sei lá, uma coisa que não está nas regras, aplicativo de conteúdo adulto que não pode colocar na App Store, aplicativo de hacking, ou pior, né? O seu aplicativo faz uma coisa, tá aqui um tutorial de como você fazer não sei o quê. Você copia e cola esse código, pronto, né? Você cria um aplicativo que a pessoa nem sabe que está ali no código, pode ter uma vulnerabilidade, expor os dados dela. Enfim, tem muitos vetores para ataque. Então a Apple está falando assim, esses apps eles podem sim continuar fazendo parte da App Store, mas eles têm que mudar uma parte do funcionamento deles que faz com que eles passem a se comportar de um jeito diferente do que ele foi baixado. Mas se o app é meio feito para fazer isso, como, né? Então, eu não sei a solução para esse problema. Eu acho que a Apple vai ter que adaptar algumas regras da App Store para começar a prever o caso de uso 100% genuíno de aplicativos que são autoprogramáveis para fazer coisa, nem que seja coisa pequena, porque isso vai ficar cada vez mais comum. Se não puder fazer isso na App Store, eu acho que vai ser igual quando a Apple não queria ter App Store e queria que fossem web apps, Suite Solution, né? Eu estava vendo até... Quem foi? Algum podcast semana passada explicando que no começo, quando o Steve Jobs não queria liberar a App Store, sentou ele e o Scott Forstall, que liderava ali o desenvolvimento do iOS na época, e o Jobs falou assim, tá, faz uma lista de todos os apps que são possíveis de serem feitos. A gente faz todos, disponibiliza, aí não precisa ter App Store. Muita coisa cretina, é óbvio que não ia dar certo, né? Enfim... Mas eu acho que ela vai ter que, ao invés de tentar fazer valer a regra que foi desenvolvida em 2008 para a App Store 2026,
ela vai ter que fazer umas adaptações específicas para aplicativos que te deixam pedir para o app se programar para fazer uma outra coisa. Mas aí sou o que eu vejo de desenvolvimento com o IA, que eu estou bem de olho nisso. Como é que tá para você, Felipe? Eu acho que o principal problema dessa questão toda é o fato das guidelines da App Store ainda não terem regras específicas para vibe coding, e aí isso deixa a interpretação aberta de todos os lados. Do desenvolvedor, que pode interpretar o que ele pode fazer, e da Apple, que interpreta o que ela acha que não pode fazer. Mas no fim das contas, não tem nenhuma regra dizendo especificamente o que pode e o que não pode. O que ela está bloqueando agora, como você bem notou, é baseado em outras regras que já existem, como essa de que um aplicativo não pode alterar a função dele depois que ele já existe. Ele é para essa coisa, ele tem que funcionar desse jeito. Ele não pode ter função escondida dentro do aplicativo. Então a Apple está se baseando nisso para lidar com os apps de vibe coding, mas eu também acredito que eles vão ter que eventualmente dar uma relaxada, criar regras específicas para apps de vibe coding. Não consigo pensar numa solução meio termo, talvez, não sei se falou, né, deu o exemplo do HTML, dar um jeito disso abrir numa outra janela dentro do Safari com algum outro tipo de sandboxing. Aí eu realmente já não sei. Inclusive o Rambo pode nos iluminar, mandar um feedback pra gente com ideia de como que a Apple poderia contornar essa situação para encontrar um meio termo ali de permitir o vibe coding, permitir que os usuários criem ali um código e evitar que ao mesmo tempo que esse código seja, né, malicioso, que isso consiga enganar alguém, de repente ter uma permissão especial para que aplicativos de vibe coding exijam essa permissão, igual a Apple tem com alguns casos específicos, como é o do NFC, por exemplo. Se você quiser usar o NFC, você tem que pedir uma permissão especial para a Apple para você ter esse tipo de aplicativo na loja. Então, talvez fazer isso para o vibe coding. Mas é um fato, muita gente está interessada em vibe coding, e se a Apple não liberar esse tipo de coisa, vai ficar feio para eles, né? Então, acredito que é realmente uma questão de tempo até eles se adaptarem a essa ideia, né? Adaptar ali as guidelines, adaptar as regras da App Store. Talvez a gente veja algo assim na WWDC, a iOS 27, acho que é o momento ideal que ela sempre aproveita para mudar guidelines. Então pode ser que no evento ali para o meio do ano a gente veja novidades relacionadas, porque é o que eu comentei. Agora as regras são tão ambíguas que tanto o desenvolvedor e a Apple podem meio que interpretar ali do jeito que eles querem a situação. Eu não usei o termo certo, é o termo você faz o aplicativo, você exporta ele, se compila. Então tem dois apps, tem o compilado e o interpretado, né? O jeito de você fazer programação funcional. O compilado é como ele está empacotado ali, o ponto .app, que seria, não é isso, mas vocês entenderam, para poder rodar. O interpretado é dentro dele, você tem um mecanismo que faça o código funcionar, nem que seja uma coisa que não faça parte do código central ali do app. E a Apple não mudou as regras da App Store para emulador faz uns anos? Pois é. Eu acho que é o mesmo caso. Eu vou atrás disso, talvez vire outro texto. Mas é a mesma coisa. Você, assim, o mundo muda e as pessoas têm que mudar com ele. É assim que se evolui, né? Enfim. Né? E para chegar pertinho do finalzinho do episódio aqui, a gente viu nas últimas semanas, na verdade, detalhamentos de vulnerabilidades graves que linkam múltiplas vulnerabilidades, na verdade, para ganhar acesso total ali a dados, etc., e comprometer a segurança de um iPhone. O Google e a iVerify tinham faz umas 2-3 semanas publicado detalhes de uma falha chamada Coruna, na verdade, mas eu suponho que o original deve ser Corunha, que também usava, 17 vulnerabilidades de iOS desatualizados, as versões mais atuais de iOS antigos, que o dispositivo que não roda, por exemplo, o iOS 26, mas a Apple ainda segue dando suporte de segurança para iOS um pouquinho mais antigos, e nessas versões tinham falhas que, usando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 15ª falha, dava para, em um ataque direcionado, comprometer a segurança e os dados das pessoas. Saiu essa Coruna. No mesmo dia, no dia seguinte, a Apple publicou atualizações do iOS 15.6.17, essas coisas assim. Isso no iPad e no iPhone, iOS e iPadOS. Aí na semana passada, a Apple publicou um artigo e falou, olha, a importância de estar sempre com o dispositivo velho, atualizado, porque, gente, segurança, vamos lá. No mesmo dia, saiu outro relatório do Google e da iVerify e de uma terceira empresa que me fugiu o nome agora, falando de um outro pacote de falhas, Dark Knife, sei lá como que chama, Ghost Dark, que também se vale de várias vulnerabilidades e muitas delas ligadas ao Safari. A porta de entrada para todas elas geralmente é um site que finge ser um site, o Snapchat,
finge ser alguma coisa e no fim das contas tem um wormzinho ali que compromete, né? E para a Apple ter, sem dar os detalhes, né, para não admitir culpa, mas falando, gente, vamos atualizar porque o negócio tá meio grave, e esses todos apoiados em várias falhas que tem a ver com o WebKit, eu tenho pensado duas coisas. Acharam um jeito de explorar o WebKit de um jeito mais abrangente do que a Apple consegue dar conta de resolver vulnerabilidades, essa é uma coisa. E a segunda coisa, no médio prazo, a Apple vai ter que seguir dando suporte, pelo menos de segurança, para iPhones cada vez mais antigos. Porque, eu vou chutar um número aqui, ela não atualiza mais o iOS 12, sei lá. Mas conforme os aparelhos vão ficando bons o suficientes, né, a gente ainda vê hoje, de vez em quando, eu aposto que vocês também vê, iPhone com botão Touch ID. A pessoa tem ali o iPhone dela, ainda usa, beleza, mas ela acessa o site do banco, ela vive dentro desse iPhone e pode ser que ela não tenha mais suporte, mas vai ter que começar a ter. Porque especialmente falha de web, que é uma coisa que as pessoas usam com uma certa frequência, se começar a ficar cada vez mais comum achar esses furos, isso me remete ao Flash. Lembra que o Flash só tinha só virava notícia quando era uma falha nova de segurança, um jeito novo de você comprometer, etc. E pelo Flash, você comprometer um sistema. E foi por isso que a Apple nunca colocou o Flash no iPhone. Não dá pra ela não colocar o WebKit no iPhone. Então... estamos vivendo um momento meio de transição, assim, sabe? Que é meio perigoso. Tanto de coisa apoiada no WebKit, a Apple tendo que corrigir iPhones antigos para dar suporte, mas eu não sei se essa conta fecha, se continuar surgindo vulnerabilidades nessa escala, sabe? O WebKit é um alvo muito grande, literalmente é a engine do Safari, é o que controla toda a internet do iPhone, então muita gente, né, acredito que muitos hackers se voltam a procurar exploits ali. E o Marcos falou, o iOS 12. Marcos, eu vou te contar que no dia 26 de janeiro desse ano saiu uma atualização para iOS 12. Então vamos falar iOS 11, que ela não atualiza mais. Mas dessa vez agora ela atualizou o iOS 15 e 16, que se eu não me engano abrange iPhone 8 em diante. Que esses devices eles não rodam os iOS mais recentes, mas a Apple lançou aí uma versão nova do iOS 15, do iOS 16. E ela fala também, para quem não consegue atualizar, para habilitar o Lockdown Mode, que é aquele modo que desativa várias coisas do sistema, bloqueia vários sites para deixar o telefone mais seguro. Então é uma alternativa para quem continua usando o aparelho que está desatualizado por algum motivo. Mas eu acho, inclusive, Marcos, que uma das respostas que a Apple pensou para esse caso que você citou, né, o WebKit sendo cada vez mais alvo de exploits, a coisa está acelerando, são aquelas atualizações rápidas em segundo plano que a Apple implementou, tirou e agora voltou no iOS 26. Acredito muito que em parte seja por isso, porque depender de toda vez ter que lançar um iOS novo e esperar que todo mundo atualize, as pessoas atualizam. Eu vejo gente até hoje que eu olho para o aparelho da pessoa, ela está usando o iOS 18. Tem gente que só atualiza iOS quando compra iPhone novo, né? Nem atualiza, nem lembra de atualizar. Então, com essas atualizações rápidas que instalam ali silenciosamente em segundo plano, acho que ela consegue contornar a situação, resolver mais rápido e sem criar muito alarme, né? Porque toda vez agora que ela precisa lançar, teve que lançar o iOS novo, aí espera todo mundo baixar para resolver um exploit, que esse realmente parece ser bem sério. Então, acho que essas atualizações rápidas de segundo plano resolvem parte do problema, facilitam a resolução do problema. Mas é interessante também ver que essa foi tão séria que eles correram para atualizar vários devices antigos que, em tese, já não tem mais suporte oficial. Então, claro que a gente quer ouvir de vocês. O que vocês acham a respeito disso? Então, gigahertz.fm/feedback. E para finalizar o episódio de hoje, saiu também um relatório nessa última semana dizendo que a Apple faturou, no ano passado, quase $1 bilhão com aplicativos de IA generativa. Então, lá na App Store, na assinatura do ChatGPT, que aliás corresponde a tipo 75% dessa grana toda. A assinatura do Grok, que é o segundo lugar que ficou com 5% dessa grana toda. E o comentário que eu vi, né, que foi mais frequente, foi assim, tá vendo só? A Apple, sem ter uma IA própria, faturou quase $1 bilhão, enquanto a OpenAI não faturou, quer dizer, ela faturou, mas não lucrou $1 bilhão, ficou no prejuízo, né? Então é um repeteco da estratégia que a Apple fez no mercado de buscas, que é não ter um buscador e ainda assim faturar $20 bilhões no mínimo por ano aí com o acordo com o Google, e que se ela fizesse um buscador dela, ela não teria essa grana toda para ela lucrar, não tendo o custo de ter, basicamente, né? Então, isso foi uma coisa que nesse relatório até mostrou outro dado que foi interessante sobre a evolução desse faturamento ao longo do ano
e que em janeiro de 2025 a Apple estava faturando 35 milhões de dólares, tinha faturado 35 milhões de dólares ali com a comissão da App Store, que em agosto foi o recorde que ela faturou 101 milhões e depois caiu de novo, porque as assinaturas do ChatGPT começaram a dar uma retraída, né? Não tinha nada a ver com o negócio do Pentágono, isso é recente, mas que no ano passado ela chegou pertinho de 1 bilhão e que nesse ano ela certamente deve ultrapassar. Então é ela, mais uma vez, de acordo com a análise que eu vi do pessoal, tirando dinheiro do mercado. Tirando não, né? Ganhando dinheiro, mas tirando um pouquinho, né? Ganhando dinheiro com o mercado sem ter um produto dela. E é a defesa de quem fala assim, tá vendo? Não precisa fazer. Ela só virou commodity, o pessoal fala sobre IA, que é um absurdo. Virou commodity, então ela pode usar qualquer um ali que tá beleza e vai ganhar dinheiro com isso ao invés de ter que gastar o dinheiro dela. Então, até nessa matéria do Wall Street Journal, eles observam que enquanto vários concorrentes ali em IA da Apple estão gastando bilhões de dólares em chips, data centers, treinamento de linguagem, a Apple está gastando uma fração de tudo isso justamente porque ela tá só ali oferecendo a App Store para eles publicarem esses aplicativos, em troca ela só exige a comissãozinha dela. Então, de certa forma, por mais que a Apple esteja... A gente sabe toda a situação da Apple Intelligence, que prometeu, não entregou, tá atrasado, não sabe mais se vai ter, agora vai ser Gemini. Mas no fim das contas, ela continua ganhando dinheiro com as outras que estão ali na App Store e que os usuários de iPhone já estão acostumados a entrar na App Store, a encontrar outros aplicativos, a usar ChatGPT, Gemini, que seja. Então, talvez é isso, né? Pode ser que a Apple perceba que nem vale tanto a pena assim gastar recursos para, né, treinar a Apple Intelligence, fazer modelos próprios e Private Cloud Compute, sendo que ela consegue ganhar dinheiro só redistribuindo IA dos outros. Né? Ou até, igual ela fez com a OpenAI, que colocou na carangueja e aí você consegue assinar direto lá pelos ajustes do iOS. Talvez o caminho seja esse. O que eu acho uma pena, porque eu adoraria ver a inteligência artificial da Apple, assistente, bonitinho. Mas pra eles é isso, tá dando dinheiro, tá ótimo, né? Eu não concordo só com a leitura de que, tá vendo, a Apple nunca precisou fazer, ela sabia disso. Não. Ela contratou gente, ela demitiu gente, ela reorganizou, ela tentou fazer e ela não conseguiu. Isso é indisputável. E tentou muito. Não é que ela tá vendo, ó, que esperta, você saiu aí empolgadão com o IA, ela ficou na dela. Não, ela tentou, ela não conseguiu. E ela deu um jeito, jogando dinheiro em cima do problema, porque é uma coisa que ela tem, é dinheiro, né? Mas o fato dela ter faturado isso com os aplicativos dos outros, acho que diz mais sobre a App Store do que sobre uma estratégia maquiavélica muito bem planejada para poder espremer o mercado desse jeito. E no fim das contas, o que todo mundo quer, quem tá ligado nisso, é tirar proveito do que dá para fazer, sabendo que tem coisa que dá para fazer e que o iPhone não faz, fala, cara, devia dar. Você é uma empresa de tecnologia, né? O iPhone e os outros, tudo isso só existe porque você existe. Então vamos continuar essa evolução, né? Então essa que é a frustração. Mas, tá vendo? Ela nunca precisou fazer, ela sabia disso. Não, ela tentou e não conseguiu. Acho que tem uma diferença gigantesca, né? Tentar fazer essa, corrigir retroativamente a história para encaixar nessa narrativa, eu acho que tem narrativas mais fortes que você pode tentar se pendurar para dizer que isso não importa. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/192 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam a fonte, que comentam e ajudam a gente a deixar o podcast mais bacana, indo em gigahertz.fm/feedback e mandando follow-up de vocês, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência, também o Área de Trabalho, apresento para a Lura o IA Sob Controle e meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.